via lugar nenhum, não via chegar a lugar algum. E a gente está vendo aí a devoção, o empenho, a inspiração que o pastor Rogério está tendo, o foco que ele está mantendo, estando focado na obra, na estruturação, na edificação do templo para o Senhor. O irmão estava ali fora, estava falando, nossa, Vigia, o terreno aqui para o Rogério aqui não tinha nada. Era só mato para um lado e para o outro. E hoje está um templo aqui, Deus está prosperando, está ficando cada vez mais bonito. Parabéns, Rogério. Pastor Rogério, perdão. Pastor Rogério. Meu sogro, para quem não sabe, todo mundo aí sabe. Meu sogro, Deus tem abençoado, tem dado sabedoria, dado condições. Hoje eu estava queria confidenciar para vocês uma coisa. Eu estava no ônibus hoje voltando para casa do trabalho, acabei voltando cedo para resolver algumas outras situações. E eu estava no trem. Peguei o trem da estação de Engenho Novo e vim para Campo Grande. Eu estava em pé, depois acabei sentando, acabou abrindo espaço. Eu sentei no banco, logo depois um casal saiu de onde estavam sentados e foram para o outro lado, para o banco em frente. Eu fiquei olhando esse tempo, o casal de namorados, pô, legal, tal, juntinhos ali. A menina, o rapaz bem apresentado, a menina bem apresentada. Mas eu não havia reparado num detalhe. E aí eu estava vindo e cansado, né? Pô, nosso trabalho ali da circular não é fácil, a gente acorda às 5h30 da manhã. Vai trabalhar, então dá aquele cansaço, aquele sono no trem. Pode se sentar no trem. E acabei dormindo, por estar cansado, por horário e tal. Acabei dormindo, estava ouvindo o louvor no telefone. E quando acordei já estava aqui em Senador Camará, graças a Deus, a viagem passou rápido. E aí, naquele momento ali, quando eu abri os olhos, aquele rapaz ainda estava sentado na minha frente e ele já tinha uma senhora do lado dele, a menina já não estava mais. Falei, me enganei, não era o namorado do rapaz. E aí quando chegou em Santíssimo, chegou na estação de Santíssimo, ele começou a reduzir a velocidade para parar na estação, e aí levantou a senhora que estava do lado dele e ele levantou junto. E aí ela agarrou ele pelo braço, ele com a bengala na mão, foi andando em direção à porta. Se eu chorar aqui, vocês não estranham, tá, gente? E foi assim, eu fiquei muito impactado com aquela situação, porque era alguém que teoricamente, não uma teoria, como na prática, porque ela levou ele até a porta, deixou ele na porta e voltou e sentou no banco dela, prosseguiu a viagem dela. Alguém que não conhecia aquele rapaz e foi lá e ajudou ele a chegar até a porta. E aí, para como se não bastasse, ainda tinha mais coisa. Quando ele saiu, você imagina um cego saindo de um trem numa estação. Coitado, não sabia o que fazer. E logo de pronto a menina apareceu do lado dele. Acredito que ele deve ter falado, ele deve ter percebido que a menina veio, porque a percepção de uma pessoa que tem problema visual, ela é maior. Então acho que ele percebeu que a menina estava vindo atrás dele e deve ter pedido ajuda. A menina de prontidão pensou 2 vezes, só parou do lado dele, ele botou a mãozinha no ombro dela e ela foi guiando ele e ele foi andando. 2 situações que eu queria dividir. Uma é sempre estar disposto a estender a mão para o seu irmão. Sempre estar disposto a ajudar. Evangelizar muitas das vezes não é só, lógico que é muito importante, mas não é só levar panfletos, não é só falar de Jesus ali, é viver Jesus. Viver a compaixão, viver a vontade de ajudar o próximo, viver a vontade de fazer aquela pessoa que está do seu lado, que muitas das vezes está triste e você não sabe porque ela não fala. Quem está triste quer ficar na sua, quer curtir a tristeza ali na solidão. Outros são mais extravagantes, ficam chorando, gritando pelo meio da rua. Nada contra. Mas estender a mão para aquele que precisa, mesmo sem ele estar falando. Ter compaixão com o nosso irmão. E outra situação que me causou um impacto assim tremendo foi ver aquele rapaz que aparentava ter lá seus
20 e alguns anos, se tivesse isso tudo, estava lá, barbinha feita, cabelinho cortado, com sua mochilinha nas costas, a sua bengalinha, andando. Sabe lá o que ele foi fazer? Eu não quero saber da vida dele. Mas ele não se conformou com a condição dele de não poder enxergar e ter a dificuldade de andar pelo mundo afora. Quem sabe aquele rapaz poderia estar evangelizando, poderia estar levando a palavra de Deus. Eu não sei o que ele estava fazendo. Deus colocou ele naquela situação para me impactar com uma coisa que eu ainda não conseguia entender direito. Mas foi algo que me trouxe um despertar assim, ó, não fica parado, se levanta. Assim como o cego, Bartimeu, quando ele viu que Jesus estava passando pela cidade, que ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele sabia que tinha uma multidão passando, mas ele não sabia que Jesus estava ali. Se ninguém falasse que Jesus estava passando ali, ele ia ficar ali sentado. Ele ia ficar ali mesmo, parado. Não, eu sou um cego, eu tenho que ficar aqui, eu não tenho mais o que fazer na minha vida, eu vou morrer desse jeito, acabou para mim. Mas ele teve um incentivo em Jesus de se levantar, não se acostumar com a situação que estava vivendo e deu uma volta por cima. Foi até o mestre, foi até aquele que poderia fazer alguma coisa pela vida dele. E aí, quero trazer todo esse contexto. Por que eu vou estar falando isso tudo? Trazer todo esse contexto à tona para o seguinte: aqui só tinha mato, né, irmão? Não tinha nada, né? Mas teve um homem que resolveu levantar, ter vontade, força de vontade, e falar: não, vamos mudar essa história, vamos tirar esse mato daí, vamos colocar um tempo de adoração no nome do Senhor. E está aí, erguido. Eu tenho a plena certeza que muitas almas vão se render. Uma palavra que eu tenho recebido, eu tenho ouvido falar: não tenha pressa. O Senhor faz a obra dele. Não adianta a gente correr atrás de brigar e forçar as pessoas a virem ou a receberem o Evangelho. O tempo é de Deus. Deus é o Senhor de todo o tempo. Deus é o Senhor de todas as coisas. A dado tempo que o Senhor vai escolher e vai trazer as almas para essa casa, pessoas vão se render aos pés do Senhor Jesus e vão viver uma vida de santidade, uma vida de devoção para o Senhor. E o reino do Senhor vai crescer em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Queria deixar só mais uma palavra no seu coração. Que Jesus, quando ele estava lá na cruz, derramando o seu sangue por nós, sofreu tanta coisa, passou por tantas situações, ofensas. Sabe lá o que aquele homem passou? Talvez nós, humanamente falando, nós não teríamos condições de suportar aquilo. Mas o propósito de Jesus passar tudo aquilo foi para que um véu do templo se rasgasse de alto a baixo. Ou seja, abriu-se as barreiras e hoje nós temos liberdade para adorar o Senhor. Hoje nós temos plena liberdade para ter contato com o Senhor, seja através da nossa oração, seja através da leitura da palavra. Mas hoje nós temos a liberdade. Não abra mão dessa liberdade, porque custou um preço muito alto, custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Todo o seu sangue foi vertido na cruz pela nossa salvação. Para que essa liberdade hoje de estarmos falando a palavra de Deus, de estarmos pregando a palavra do Senhor, fosse possível. Quantos morrem, quantos sofrem, quantos se escondem para poder dividir o alimento espiritual que é a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui no país livre, temos a liberdade para adorar, temos a liberdade para falar o nome do Senhor Jesus, sem sofrer açoites, assassinatos, e seja lá tantas coisas terríveis que acontecem pelo mundo afora. Não perca o seu foco, não perca a sua atenção. Santo Deus, maravilhoso, eterno Pai, nós o colocamos, Senhor Deus, ante a Tua face, Senhor. Não para chamar a atenção, Senhor Deus, e pedir de Ti, Senhor,
coisas que vão acrescentar na nossa vida financeira, não pedir, Senhor, coisas que vão acrescentar, Senhor, na nossa vida material, não pedir, Senhor, cura física, Senhor, mas estamos, Senhor, diante da Tua presença por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor pode fazer segundo a Tua vontade, e para Te agradecer, Senhor, pela liberdade que temos, liberdade essa que nos leva a Te adorar, que nos leva, Senhor Deus, a não nos calar no momento de falar das verdades que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba a nossa oração, Pai. Receba o nosso louvor.